momento, Responde Aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, do mês de setembro do ano de 2022, tem a honra de ter a riquíssima participação do presidente da Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros do estado de Sergipe, também pastor-presidente da Segunda Igreja Batista em Lagarto, o simpático e amável pastor José Raimundo Quincas. Ele tem uma agenda hiper apertada, mas de maneira gentil e graciosa aceitou o nosso convite. Pastor Quincas, obrigadão por sua gentileza, e o senhor tem as palavras iniciais? Rapaz, eu quero assim estar neste momento agradecendo, tá, por ter entrado em contato comigo mais uma vez. A irmã falou aí da questão de uma agenda hiper cheia, mas a gente sempre busca um tempo. Claro que eu estou exercendo essa função, está na igreja, está como presidente da ordem da nossa seção sergipana, claro que demanda tempo, mas a gente se organiza, e eu quero dizer que é um prazer, um privilégio, uma honra estar aqui mais uma vez participando dessa programação, agradecendo também pelas vidas daqueles que vão também assistir, e eu quero pedir a Deus que me ajude a, de alguma forma, a abençoar as vidas que irão assistir depois essa gravação aqui, esse documentário aqui. Tá bom, irmã Nélia? Então, um abraço, viu, para você, para esse ministério, um abraço para todos os seus ouvintes também, as pessoas que têm sempre apoiado esse trabalho, sim, viu? Sim, sim. É um grupo pequeno, mas é um grupo que a gente preza em fazer com qualidade para esse público fiel, viu? Amém, glória a Deus. E o tema que a gente vai estar tratando com o pastor Quincas, conselhos de um pastor para líderes e liderados. E a primeira questão que a gente vai trabalhar, que a gente quer saber do pastor Quincas pastor Quincas, o seguinte: no que se refere à liderança pastoral e líderes de grupos menores, como de jovens, homens, mulheres, crianças, louvor, até professores de escola bíblica dominical. Nós verificamos, em alguns casos, um desempenho relapso e negligente. Os ministérios eclesiásticos, eles exigem esforço, empenho e zelo. Qualquer uma dessas posições anteriormente citadas requer conhecimento da palavra de Deus, para assim poder conduzir e instruir os liderados. Na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Pastor Quincas, fala pra gente dessas exigências para os líderes quanto a serem aprovados, não serem envergonhados e ter um bom manejo da palavra de Deus. Amém, né? Que temática, hein? E a gente como pastor, que lidera pastor, né? Porque, olha, pense numa coisa que não é um trabalho fácil, é quando você lidera pastores, viu, irmã Nédia? A gente lidera pastores, é bem diferente de quando a gente está na igreja, assim, com rebanho, com ovelhas. Mas veja, o texto que você citou aí, né, que está em 2 Timóteo 2,15, diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que aprender é que, independentemente de ser liderança ou não, de estar à frente de algo, mas que nós, cristãos, né, a palavra está dizendo para todos nós que nós devemos nos apresentarmos a Deus aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Mas, claro, quando a irmã fala sobre a questão de liderança, professor, quem está no Ministério de Louvor, quem está na escola bíblica dominical como professor, né, ou desempenhando o ministério na igreja, claro que devemos ter mais cuidado ainda quanto a isso. Principalmente nós, como pastor, eu falo primeiramente da figura do pastor, da gente realmente ter todo esse cuidado. Porque Deus nos colocou à frente de um rebanho. Veja, minha irmã, que responsabilidade. Eu sempre digo para as pessoas assim, olha, as pessoas aí dizem assim, eu quero ser um pastor, tá, tudo bem, meu irmão, agora saiba que isso é um chamado e que tem um preço muito caro. Por quê? Na prestação de contas com o Senhor, todos vão prestar conta ao Senhor. Só que o pastor, ele é um pouco diferente dos demais, porque ele vai prestar conta dele e vai prestar conta do rebanho que o Senhor confiou também. O que ele deixou de fazer, o que ele atrapalhou, alguém na caminhada cristã. Então, a gente tem que ter, assim, muito cuidado.
Mas é bom que entendamos que aquele que é jovem, que está à frente do Ministério Jovem, que participa em um professor de escola bíblica dominical, que trabalha numa classe com criança, no Ministério Infantil, Ministério de Famílias ou Ministério de Louvor, realmente precisamos fazer a diferença, né? Aquele que é um seminarista, né? Ele é visto diferente na igreja, né? Quem exerce um cargo, uma função, ele é visto de maneira diferente como realmente uma liderança. E aí realmente precisamos ter o devido cuidado, né, de estar assim manuseando bem a palavra, aprendendo para responder aquilo que as pessoas necessitam e o trabalho que a gente desenvolve. Eu quero citar aqui um texto, né, muito interessante, que está em Jeremias 48:10. Sabe o que é que ele diz, a palavra? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, se você foi convocado, se você exerce uma função, né, faça com zelo, faça com cuidado, faça o melhor que você puder. É aquela questão que a gente diz. Às vezes a gente encontra um pintor, alguém encontra um zelador, mas se você é um zelador, seja um zelador que realmente faz o melhor trabalho. Não é que é aqui denegrindo imagem de ninguém, posição de ninguém, trabalho, posição social, não. Mas se você exerce um cargo, uma função mais simples que ela for, mas faça com zelo e faça dando o melhor, né? Principalmente quando tratamos a questão de reino de Deus, quando tratamos questão da igreja. Nós que estamos como líderes, e quem tiver como nessa liderança, a gente tem que ter muito cuidado, nós precisamos ter a nossa vida devocional, nós precisamos ter o nosso tempo de leitura da palavra, nós precisamos ter um tempo dedicado à oração, né? A gente tem percebido hoje, não só a igreja, não só os cristãos, de maneira relaxada. Nós estamos hoje com uma pobreza de Bíblia muito grande. A gente tem percebido isso nas igrejas, né? O que é que as pessoas não estão lendo a Bíblia. As pessoas não estão dedicando um tempo para oração, né? E interessante que a palavra, a gente sempre tem as desculpas, irmã Nédia, porque o Senhor diz assim, não deixe de congregar como costume de alguns. E nós sempre achamos desculpas para não irmos à igreja, para não estarmos presentes nos cultos. Esse texto que você citou, o Senhor está dizendo, procura apresentar-te como obreiro, que não tem que se tornar que maneja bem a palavra da verdade. Mas muitos não valorizam mais a escola bíblica dominical. Infelizmente, muitas igrejas hoje estão acabando com as EBDs, a escola bíblica dominical. Então, a gente vê com certa preocupação, né? A gente vê com preocupação em quem é liderança, principalmente quem é pastor, mas quem está como diácono, como obreiro, quem exerce uma função no ministério, na obra do Senhor, não pode fazer de maneira relaxada. Então, todos nós, independentemente disso, precisamos ter o nosso momento a sós com Deus, a nossa vida devocional, que é o quê? Leitura da palavra, oração, ler bons livros, né? E aí podemos realmente trabalhar de forma digna e com um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, que conhece bem a palavra, para responder àquele que quer a razão da nossa fé. Precisamos estar prontos para isso. Então, o pastor Quincas, ele destacou a questão da necessidade do obreiro, né? Daquele que está na liderança, quer seja o pastor, quer seja líderes de pequenos grupos, ter uma devocional, desenvolver uma devocional, uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra de Deus, e fazer com zelo, né, pastor? Com excelência, como o Senhor disse, e a palavra de Deus diz, né, em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como ao Senhor, e não simplesmente a homens, né, mas ao nosso Deus. Então precisamos buscar sermos aprovados, não termos razão de sermos envergonhados e também termos esse bom manejo da palavra da verdade, ter esse conhecimento acurado, com zelo, com esmero, ensinar corretamente essa palavra. Isso. Não é isso? Isso que as pessoas estão precisando, as pessoas estão carentes, e nós temos percebido uma geração com muita meninice. Sim. Por isso que a gente tem percebido muitas coisas nas igrejas acontecendo, sabe por quê? Falta de conhecimento da palavra
do nosso Deus. Eu digo sempre uma coisa: o que edifica a igreja, o que edifica a vida do cristão, o que edifica a nossa vida é a palavra. Pode ter tudo, pode ter momento, pode ter eventos, mas o que edifica, né, o que cria raiz, o que nos deixa em pé mesmo, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então, pegando esse gancho que a gente está falando, assim, para a gente ir naquela... A gente ir de forma linear, eu vou pegar isso aí que a gente está conversando e entrar para essa questão de que pastores e líderes devem pregar e doutrinar a fim de agradar a Deus, não as pessoas. Ensinar e falar o que o povo precisa ouvir e não o que o povo quer ouvir. De novo, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele diz: prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Essa versão que eu li é na NVI. E o texto, ele fala: a liderança da igreja está de prontidão, quer o momento pareça oportuno, quer não, para corrigir o erro, conclamar o arrependimento e a perseverança. Sempre, detalhe, com paciência e propriedade das verdades cristãs. Fala pra gente, pastor Quincas, da importância de ter essa prontidão e disposição de falar o necessário, não o que é do agrado, para uma geração tão mimimi como a nossa. Como você falou num ponto tão crucial e importante hoje, porque hoje ninguém gosta de ser confrontado com a palavra. É verdade. E nós estamos nessa geração fragilizada de cristãos mimimi. Infelizmente, a gente vê muitos colegas, muitos pastores que estão pregando para agradar, tá, as pessoas. Eu acho que a gente não pode abrir mão, irmã Nédia, de pregarmos a palavra. A melhor coisa é pregar a palavra, porque sabe qual é a maior autoridade do pastor na igreja? A maior autoridade de um líder na igreja, do pastor, de um líder, é a Bíblia, é a palavra. Porque quando você cita a palavra, não adianta, você não vai ter, você vai ser confrontado mesmo, e evangelho é mudança de vida. Então, nós temos pregado um evangelho, assim, digo light, um evangelho diferente por aí, que você é bênção, que você é mais que vencedor, que você não vai ter nenhum problema. Isso não é verdade. Porque o próprio Jesus mesmo nos diz no Evangelho que no mundo teríamos tribulações, mas tivéssemos bom ânimo, eles venciam o mundo. É assim que o Senhor nos diz. Então, hoje, o que agrada as pessoas é quando você prega a mensagem de autoajuda, teologia da prosperidade, e aí você ouve muito amém, glória a Deus, aleluia. Mas hoje, quando se prega, e poucos estão pregando hoje, minha irmã, sobre escatologia, final dos tempos, sobre a volta de Jesus, sobre a cruz, pecado, né? Falar que o céu é um lugar real, mas que o inferno também é um lugar real, né? Infelizmente, nós estamos vivendo essa geração hoje, que às vezes eu digo, vou abrir aqui a dizer algo para vocês, a gente diz, os adoradores do Senhor. E o que a gente observa hoje é que nós estamos numa geração que não podemos chamar, talvez, de a geração de adoradores do Senhor, mas clientelas de Jesus. E é isso, eu vou explicar o que é essa clientela. Essa clientela, ela procura uma igreja, e como se essa igreja fosse um supermercado, onde o púlpito é o balcão de negócios e o pastor, ele é o gerente. E quem vai lá, que se diz adorador, é o cliente, é a clientela. Então ele vai nesse lugar. Se o gerente lá, se o pastor vendeu uma boa mercadoria, expôs algo que o agradou, ele volta, ele vai comprar aquela ideia, ele vai voltar. Mas se aquele pastor, aquele gerente pregou a palavra, disse as verdades e confrontou aquela pessoa da maneira que eu estou dizendo, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar outro supermercado,
ele vai procurar outra loja que tenha um gerente que possa agradá-lo, né? E poder satisfazer os seus desejos, as suas vontades. Por isso nós estamos hoje eu digo assim, crentes mimimi. O pastor não pode falar mais nada. Se tomar uma decisão, mas eu ia para o louvor, não pude louvar. Mas o senhor diminuiu o meu tempo. O senhor não foi me visitar. O senhor falou assim comigo. Nós temos, infelizmente, né, vivido nesse tempo assim, com essa geração, mas eu digo para todos aqui agora, pregue a palavra, doa a quem doer, mas pregue a verdade, fale da palavra do nosso Deus. Então, como o senhor usou uma expressão inicial, é uma geração fragilizada, né? Essa nossa. É uma geração que eu até costumo falar que às vezes a gente tem que estar pisando em casca de ovo. A gente tem que tomar muito cuidado porque tudo machuca, tudo magoa, né? E aí é uma geração que aceita mensagens, como o senhor falou, de autoajuda, de prosperidade, mas não suporta, tem comichão nos ouvidos para ouvir a mensagem da cruz, acerca do pecado, céu e inferno, os fins dos tempos. E aí, achei muito interessante também quando o senhor falou fez essa questão assim antagônica dos adoradores de Deus e da clientela, né? Isso. E é interessante que realmente a gente vê hoje pastores, né, líderes que se prestam a apresentar um evangelho que atende ao gosto de uma demanda, né? Não às necessidades, mas ao gosto, ao que eles querem ouvir. E aí a gente tem que rever essa questão para que o evangelho ele seja pregado a tempo e fora de tempo. Para aqueles que têm a disposição de ouvir, para aqueles que também não têm a disposição. Ele deve ser pregado também, né, pastor Quincas? Você falou algo interessante, que hoje nós é como se estivéssemos pisando em casca de ovos. Uhum. E como nós estamos hoje com os cultos transmitidos, né, no canal, como essa entrevista aqui, outras pessoas vão ouvir, a gente tem que ter muito cuidado, além daqueles que estão no recinto, os adoradores, os crentes, né, os cristãos, os membros, né, o aprisco ali, as ovelhas ali, tem também depois pessoas que vão assistir. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes uma palavra nos compromete de tal forma que nós vamos responder de maneira judicialmente, né? Principalmente como a gente fala de uns crentes mimimi e fragilizado, a gente vê que é uma sociedade fragilizada. Sim. Hoje há uma divisão no nosso país, brancos e negros, héteros, homo, aquela questão toda que fizeram essa divisão no Brasil. Então, se é homem, se é mulher, se é um movimento feminista, se é machista, tal. Então, está acontecendo muito essa divisão. Então, tudo que a gente fala, muitas vezes, no púlpito, né, a gente tem que pedir muita orientação a Deus, que nós sabemos de vários colegas por aí que estão respondendo judicialmente por pregar, digo assim, a verdade. Só que de forma mais com ousadia, né? Uns do que os outros, de falar como a Bíblia diz. Eu já falei até no outro programa aí com vocês também, que Deus criou homem, Deus criou mulher, tudo, e isso tem... As pessoas não têm aceitado isso aí, infelizmente. Chama isso de homofobia, de machismo, mas, acima de tudo, precisamos pregar a palavra de Deus, porque ela é a verdade, né? Quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você sabia que eu já ouvi alguns testemunhos de colegas e pastores, aí, igrejas, que o pastor ele chega em determinada igreja para pregar uma palavra, né? Já aconteceu e acontece isso, e um dirigente chega para ele e diz, olha, pastor, o seu esboço já está lá no púlpito. Entendeu o que eu quis dizer? Então, olha, Nédia, você vai pregar isso aqui, porque aqui tem juiz, aqui tem promotor, aqui tem advogado, psicólogo, então fala essa mensagem aqui. Então, o pastor, a mensagem que encomendaram para ele foi aquela ali. E às vezes alguns colegas se deixam levar, porque quando eu vou pregar a palavra, eu sou sincero, eu digo para você, eu olho para todo mundo ali e vejo todo mundo como ovelha. Para mim, se tiver na plateia um juiz, eu não quero nem saber. Se tiver um advogado, filósofo, psicólogo, eu vou pregar a palavra
que essa palavra ela alcance todos e que todos entendam a palavra, né? Então, eu penso dessa forma e eu sempre vou agir dessa forma. Mas, acima de tudo, o nosso Deus, que sabe todas as coisas, vê todas as coisas e sabe o que nós estamos falando, se nós estamos sendo direcionados por Ele ou se estamos falando de nós mesmos. Sim. E quando a gente vai pregar, a gente sempre ora antes e no momento lá, Senhor, eu preciso do Senhor, o Espírito Santo me capacita, me orienta. E aquilo que a gente traz é direcionado pelo Espírito Santo. É tanto que muitas vezes eu vou pregar uma palavra na igreja a qual você frequenta, tá? Né? Pode não ter falado algo para você, mas falou algo para alguém que estava próximo a você de forma diferente. Porque o Espírito Santo trabalha dessa forma, dessa maneira, né? E Deus, ele continua, aconteça o que acontecer, mas ele continua no trono e ele continua mandando e está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus ela é aplicada de acordo com as necessidades de cada um, né? E em uma sociedade, pastor Quincas, em que o pecado ele tem sido constitucionalizado, devemos permanecer exortando, como diz o texto no final, com toda a paciência, a doutrina. Os ensinamentos da palavra de Deus, né? Isso aí. Pastor Quincas, infelizmente nós convivemos com a realidade de pastores reféns de donos da igreja. Às vezes são fundadores da igreja ou grupos específicos que usufruem de status na igreja e querem manipular os pastores e em alguns casos tratam o pastor como um empregado que tem que receber e cumprir ordens. Que orientação, pastor Quincas, o senhor nos dá à luz das Escrituras em casos lamentáveis como esses? Olha, minha irmã, eu que estou à frente de uma agremiação de pastores, né? A gente ouve muitas coisas, recebe muitas reclamações. E, infelizmente, tem acontecido bastante nas igrejas. A gente vê também que há às vezes, exagero de ambas as partes. Às vezes, a gente também recebe reclamações de igreja, onde o pastor está sendo autoritário. E nós, pelo menos nós batistas, o nosso sistema de governo é congregacional. O que é isso? É uma igreja democrática. Não tem líder, não tem chefe, ninguém manda. A autoridade maior é a própria igreja, a assembleia, a igreja reunida quando toma as decisões. É a autoridade maior. E tem o seu pastor, né, que foi convocado para cuidar do rebanho. Mas, infelizmente, e principalmente aqui na nossa região, isso mais voltado também um pouco para o Nordeste, nós ainda sofremos com isso. Com determinados grupos dentro da igreja, que fundaram a igreja, famílias, e que muitas vezes pastores chegam e passam por perrengues, como dizem os pernambucanos, né? Perrengue, né? Um perrengue aí, uma luta, né? E a gente observa algumas igrejas, a gente conhece assim, que não segura pastor, não fica pastor lá. O pastor chega um ano, está indo embora, 2 anos. Então, o que está acontecendo? Né? Aí o pastor que vai para uma igreja dessa, ele tem que ter muita sabedoria e, acima de tudo, tem hora que ele tem que ter realmente autoridade. Tem que ser alguém bem abalizado, que mantém assim, adquira o respeito dessa igreja e tem coragem de provocar as mudanças. Porque muitas vezes ele pode até perder, pode até sair um grupo, mas ele está salvando, está curando, trabalhando para que a igreja seja uma igreja sarada. Porque muitas igrejas são doentes, vários grupos, é da família A, é da família B, e o pastor fica nesse fogo cruzado. Eu já vi muitos pastores passando por situações difíceis. Não, porque tem um tesoureiro, tal, o pastor, não é assim não, a finança é comigo, e o pastor tem que esperar aquilo, e há um exagero, muitas vezes, né, para se resolver alguma questão na igreja. E a gente percebe algumas dificuldades, né, de familiares, de pessoas que têm o pastor, Imanélia, como empregado, que tem que prestar contas até como que fosse um diarista, ele tem que marcar ponto na igreja. E pastor não é assim. Pastor é como um pastor de ovelhas, ele não tem hora, ele não tem momento, depende da necessidade, né, da ovelha. É a necessidade da ovelha
ele tem que estar ali para suprir a necessidade. Mas eu quero citar um texto, Sim. tá, que está primeiro em 1 Timóteo 4, do 14 ao 16. Eu vou ler na NVI, mas depois um texto que fala mais também para a igreja. Isso aqui fala mais para o pastor. E diz assim, olha, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Atente bem para a sua própria vida. Outra versão diz assim, cuide bem de ti, cuide primeiro de ti. E para a doutrina, preservando nesses deveres, pois fazendo assim você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Primeiro a Bíblia diz, olha, para o pastor, cuide de ti mesmo. E depois disso, e da doutrina. Porque você fazendo assim, você salvará como a ti mesmo e salvará também os teus ouvintes. Então, pastor pregar, só esse salvar aí é o combate às heresias. Então, pastor, cuide da sua vida, mas cuide da doutrina, para que esse povo tenha vida aí, não se deixe levar pelas heresias. Quando a gente vai lá para Hebreus, capítulo 13, verso 17, a Bíblia diz assim, ó, para a igreja, veja, eu sempre gosto de dizer isso para os irmãos, quando vai ser uma posse de um pastor, tal, para a igreja, diz assim, ó, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Veja, aí tem uma instrução, uma palavra para o pastor de cuidar dele da doutrina, e tem também para a igreja que obedeça aos seus líderes, né? Porque reconhecendo eles como autoridades, que têm cuidado, né? E eles vão prestar conta disso aí, para que o trabalho dele não seja algo sofredor, mas que tenha prazer. Quantos pastores estão aí hoje enfrentando dificuldades, com depressão? Vocês têm acompanhado pastores cometendo suicídio, mas não víamos isso no passado. E a gente não pode julgar e a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muitos pastores assim sofrendo em igrejas. Tem cada situação, minha irmã, eu dou graças a Deus pela segunda igreja batista em Lagarto, pela forma carinhosa como a igreja me trata. E eu sei que outras igrejas também têm tratado muito bem os seus pastores, mas tem algumas situações, minha irmã, como diz os irmãos aí, só Deus na causa, Sim, viu? sim. Só Deus na causa. Então, assim como o pastor ele tem as suas obrigações para com a igreja também tem a obrigação de obedecer o pastor, porque a gente, mais uma vez, a gente retoma a questão da sociedade que nós vivemos. Uma sociedade que mina a questão hierárquica, a questão da autoridade, quer mundanizar a igreja, trazendo esses hábitos e esses costumes para a igreja, e não quer ver o pastor como essa liderança, né, instituída pelo próprio Deus, a autoridade da igreja e que deve ser obedecida e respeitada. Mesmo em caso, pastor Quincas, né, de discordância, mas que haja uma discordância com respeito e reconhecendo a autoridade desse pastor, a liderança desse pastor, e fazendo com que esse pastor, como o texto em Hebreus, capítulo 13, versículo 17 diz, que ele desempenhe o seu ministério de forma alegre e não com pesar, alegre, não com tristeza. Isso, com prazer, isso aí, né? Então, você falou algo aí interessante, minha irmã. Às vezes você pode não concordar algo com o que o pastor fale, o que ele coloque, mas tem que haver o respeito. Eu gosto muito de pessoas, de membros, né? Eu vi muito, eu aprendi isso com minha esposa também, de que quando você não concordou com algo que o pastor falou, você participa de uma igreja, você pode dizer, pastor, eu gostaria de falar com o senhor depois, no momento, né? Dizer, pastor, o senhor falou algo ali e tal, à luz da Bíblia, numa conversa respeitosa. Sim. Amável, isso vai estar até ajudando, às vezes, o pastor, porque ele não é perfeito. Ele não é perfeito, o pastor é um homem, tem família, tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, adoece, né? Mas precisa lembrar que ele é o líder espiritual. Sim. Ele foi colocado ali, se ele está na igreja, porque Deus permitiu que ele fosse o pastor da igreja. Então, desrespeitar, de forma assintosa no meio das pessoas,
querer afrontar o pastor. Não, você quer conversar? Marque um momento com o pastor, vá ao gabinete, exponha as suas queixas, aquilo que você não está concordando, para ter uma conversa amistosa com o seu pastor. Isso. E em Atos capítulo 20, versos do 36 ao 38, nós vemos o relato da despedida do apóstolo Paulo e alguns membros da igreja em Éfeso, na praia de Mileto. Eles se abraçaram na ocasião, se beijaram e choraram em lugar público. O apóstolo Paulo ele passou 3 anos naquela comunidade cristã e esse período foi suficiente para se formar ali um forte elo de amizade entre o apóstolo Paulo e aquela igreja. Fala pra gente, pastor Quincas, da importância de expressar nosso afeto pelas pessoas, o pastor para com a igreja para com o pastor, através de palavras e gestos, uma forma de valorizar as pessoas enquanto elas estão conosco. Veja, vamos clarear aí primeiro esse contexto. Veja, muito interessante essa palavra aí. Se a gente voltar um pouquinho, a gente viu que Paulo ele saiu, ele foi para Tessalônica pregar a palavra. Em Tessalônica ele foi hospedado na casa de Jason. As autoridades buscaram ali porque disse: esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui. A gente pensa que isso é um elogio, mas não era. Eram os religiosos com inveja, porque Paulo estava pregando na sinagoga e as pessoas estavam se convertendo. Mulheres influentes estavam se convertendo. Ele fazia tenda durante a semana, no sábado ele pregava na sinagoga. Em 3 sábados, ele começou a arrastar uma multidão, pessoas que estavam se convertendo a Cristo. As autoridades foram à casa de Jason, não encontrando Paulo lá, levaram Jason para aquelas autoridades. Depois eles foram soltos, pagaram fiança, com a responsabilidade de que fizesse com que Paulo e Silas saíssem dali. Então eles passaram por Tessalônica, que era um lugar muito importante, tem um porto muito importante, uma cidade comparada ali a Corinto mesmo, ali, pelo seu comércio importante que tinha. Tá bom, então, dali à noite, Jason, que tinha hospedado Paulo e Silas, enviou eles para Bereia. Os de Bereia tiveram mais cuidado. Mas quando o pessoal de Tessalônica soube que muita gente em Bereia estava se convertendo, foram para lá também perturbar. E aí Paulo foi para Corinto. Quando Paulo chega em Corinto, ele já perseguição, ele pensa em deixar e vem aquela visão. O Senhor que disse: não tenha medo, não temas, eu estarei contigo aí. Fales, foi até o tema de missões, Fale e não te cales. Fale a palavra que eu estarei contigo. Paulo passou por Corinto, depois de Corinto, Paulo passou por Atenas, e agora ele chega para em Mileto, ele está indo depois para a Itália, ali para Roma, e nesse momento aí, o que foi que aquelas pessoas choraram, aquele carinho todo, foram 3 anos. Veja que apego, 3 anos ele pregando a palavra. Mas tem algo interessante, porque Paulo diz para eles que talvez vocês não vão ver mais o meu rosto, a minha face. Então, quando alguém está lá em Areia Branca, Itabaiana, em Lagarto, numa igreja, e se despede, vai para outro lugar, as pessoas sentem, mas sabem que ele está indo para uma igreja próxima, está indo para outro estado, tudo bem. Mas quando alguém diz: eu estou indo embora, talvez vocês não vejam mais o meu rosto, vocês não me encontrem mais. Aí foi aquela comoção toda, que aconteceu ali. Se você me permitir, no capítulo 20 que você citou, não é isso? Sim. Aí a partir do verso 24, diz assim: porém, em nada, e esse é um texto que a gente tem falado para pastores, quando vão tomar posse, quando vão passar em concílio, a Bíblia diz assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Ele disse para eles ali, Depois ele continua no 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. O 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas, a cada um. Quando chega no 35, ele diz: eu tenho-vos
mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar Do que e receber. E aí, quando chega nesse finalzinho que você citou, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e o acompanharam até o navio ali na praia. Veja, né? Ele admoestava, falava com lágrimas, amava aquelas pessoas, cuidava daquelas pessoas. Mas olha, eu estou indo embora, talvez vocês não vejam mais o meu rosto, e orou ali com eles, eles beijavam tudo. Então, o que é que nós precisamos hoje? De pastores que cheirem a ovelhas. As pessoas hoje estão indo para a igreja, as pessoas estão carentes. Aqui nós temos o costume, quando eu vou em alguns lugares, às vezes eu estranho, porque aqui quando termina o culto, eu vou para a porta e ninguém passa sem que eu dê um abraço ou um aperto de mão, ver se é época de pandemia, nós ficamos privados disso aí, mas a gente abraça, dependendo da pessoa, a gente beija, recebe um carinho também, porque eu acho que nós, nesses dias, nós estamos carentes disso. Pessoas para pregar, para estar no púlpito, tem muita gente eloquente, muita gente boa, mas pessoa para pastor de ovelhas, porque no interior é assim, minha irmã, pelo menos no interior, o pastor, como eu disse agora há pouco, ele não tem hora. Olha, a minha situação aqui, vou dizer para você um pouco, testemunho. Eu já fui para o hospital para dormir com uma pessoa lá, ficar lá à noite cuidando e virar um dia de um irmão que sofreu um acidente e precisava de minha ajuda, de eu colocar até comida na boca e pegar até aquele aparelho que tem para a pessoa urinar ali, o homem, que ele não podia. E eu como pastor. O que é que aconteceu? Já mulher grávida em maternidade. E em necrotério para reconhecer com algum familiar que não tem uma estrutura. E eu dizer, vá para casa, minha irmã, e vim recuperar o corpo já no lugar onde vai ser velado. Né? Então, o pastor, ele passa por essas situações. Você está... Eu estava aqui em casa, já tarde da noite, e uma irmã, era só ela e o esposo. Eu disse, qualquer coisa, entre em contato comigo. Ele fazia diálise, ela fazia. E no momento ela ligou, pastor, eu acho que o Antônio, ele partiu todo, e eu tive que sair de casa, acionar a SAMU, ir para a casa daquela senhora e chegar lá e encontrar só aquela senhora e o esposo já falecido. Eu tenho que esperar a SAMU, fazer todo acompanhamento, dar esse apoio. Isso é pastor. Eu não posso chegar, eu digo sempre, meu telefone é ligado 24 horas, eu não posso dormir e desligar meu telefone, porque de repente alguém precisa de mim e eu sou o pastor. Sabe quando é que a ovelha, quando a gente vê ali aquela citação do capítulo 23 de Salmos, a figura do pastor, ali o Senhor meu pastor, a ovelha, quando você vê uma ovelha deitada, ela só deita quando ela teve uma boa comida, uma boa água, uma água limpa, fria, boa, e quando ela percebe a presença do pastor, aí ela deita. A ovelha é assim, ela vê o seu pastor lá, encostado numa árvore, no lugar, segurando um cajado, protegendo, ela já teve sua comida e já teve a sua água. Aí ela relaxa. Estamos precisando de pastores nesse dia. Ao exemplo do apóstolo Paulo, que saiu dali e as pessoas ficaram naquela comoção toda. Sabemos que tem pessoas hoje que quando estão na igreja vão para outro lugar, as pessoas sentem muito, mas Deus é o Deus de milagre e me envia outra pessoa e supra as necessidades, fica a saudade, mas logo, logo todos são tratados e continua a pregação do Evangelho. Viu, minha irmã? E esse é o retrato de um verdadeiro pastor, né, pastor Quincas? Porque, assim, às vezes a gente tem uma mídia que propaga escândalos da igreja e da liderança, né? Mas quem sabe, quem vive em igreja, quem conhece a igreja, conhece pastores de verdade, e não mercenários, mas pastores que se doam de fato, como esses exemplos que o senhor falou aí,
poucas experiências que o Senhor falou, fora aquilo que o Senhor simplesmente viveu durante toda a vida e não tem tempo de compartilhar aqui conosco. E esse é o retrato de um verdadeiro pastor. É esse que se doa, que estende a mão no momento de necessidade, que dá um abraço, que beija a cabeça de uma ovelha, que cheira os cabelos de uma ovelha. E a igreja carece disso, e a gente sabe também que o pastor também carece disso, precisa disso. A igreja também tem que retribuir, né? Porque, como o senhor também falou noutra questão, o pastor também é um homem, tem os seus problemas, tem suas limitações, e também precisa desse afeto, precisa dessa demonstração também, e que isso possa ser desenvolvido de forma mútua. Né, pastor Quincas? Todo esse afeto, todo esse carinho do pastor para com a igreja e da igreja para com o pastor. Amém? Isso, amém, minha irmã. Nós estamos precisando, principalmente nesses dias, né? As pessoas estão muito carentes, as pessoas chegam com as suas feridas, né? E precisam de apoio, e eles têm a confiança, assim, na figura do pastor, e realmente nós entendemos, né, que tem muitos pastores que pregam bem a palavra, estão no púlpito, mas a gente precisa ter cuidado muito nessa assistência assim, com as pessoas, de acompanhar realmente as pessoas. E praticamente 2 anos desse afastamento, dessa frieza nas relações, onde as pessoas não podiam nem dar um aperto de mão, quanto mais um abraço, né? Não podiam chegar juntos umas das outras. Nós precisamos resgatar esse afeto. Acabou, parou, a pandemia passou, né? Aí a gente venceu a pandemia do Covid e a gente quer entrar na pandemia da frieza, do desafeto. Não, devemos resgatar, e o povo de Deus tem essa responsabilidade de resgatar. Exatamente, passamos momentos difíceis, onde não podíamos nos aproximar, a alguns funerais, o corpo não pôde ser velado. Um pastor chegar num cemitério, e na entrada do cemitério um caixão no chão, e a gente de longe dizer: você tem 2 minutos para ministrar uma palavra e fazer uma oração. Nós passamos por tudo isso, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você: a igreja, ela é do Senhor Jesus. E a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos uma maneira de falar assim: minhas ovelhas. É uma forma carinhosa, mas acima de tudo, elas são ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o Senhor nos colocou, nos deu incumbência. Quando o Senhor dizia para Pedro: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes ele respondeu: amo, Senhor, amo. E ele, na última vez: Senhor, me amo, Senhor, você sabe que eu te amo. Então, o Senhor Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, eu tenho aprendido algo que eu não quero assim adoecer. Eu tenho falado abertamente para a igreja: aquele que quiser ter o alimento, o refrigério, está aqui, ser tratado, estamos aqui. Mas se alguém quer ir para outro lugar, eu não vou ficar adoecendo, nem ficar sem dormir, não. Porque eu tenho que pensar, como a palavra disso aí: cuida de ti mesmo e da doutrina. Então, aquele que quer, nós estamos aqui, eu, minha esposa, minha família, todos nos conhecem aqui. Então, nós estamos aqui naquela incumbência, responsabilidade de cuidar bem do povo. E eu me sinto assim, viu, irmã Nélia, como que eu estivesse no leme de um grande barco, nesse mar da vida, nesse maremoto, e todos dentro, assim, da igreja, aqueles que estão lá, e eu cuidando, ensinando e velando por cada um, para chegarmos no outro lado. E a gente, com certeza, quem estiver dentro desse barco vai chegar, porque, acima de tudo, quem está nesse leme, no comando, é o nosso Senhor. Sim. E Salvador. Sim. E com ele iremos chegar lá. Amém, pastor Quincas. Sempre muito, muito agradável, muito edificante ouvir o Senhor, conversar com o Senhor, e eu assim aguardo com ansiedade, com alegria, poder revê-lo juntamente com a sua esposa e dar aquele Amém. Abraço de uma ovelha num pastor. Obrigado, certo? Obrigado. E muito obrigada, pastor Quincas, que Deus continue abençoando a sua vida,
a sua família, o seu ministério. E quem sabe um dia desses a gente faz uma visita lá na segunda igreja em Lagarto. Amém. Viu? Amém. Tá E bom. o senhor tem as palavras, as considerações finais. Eu quero agradecer, dizer que você é muito simpática. Um abraço no seu esposo, na sua filha que está aí, Nadiane. Nadiane. Um abraço para ela, toda a sua família, a igreja. Você, quando vai falar, sempre diz, não, essa simpatia toda. Eu digo, meu Deus, que bom ouvir isso da maneira, Mas é verdade. Galvão aí. Mas Deus abençoe a sua vida, Deus continue abençoando esse ministério. Amém, pastor. E pode contar comigo quando precisar de uma temática, de alguma coisa, só me avisar. Não se preocupe, não. Tempo a gente vai sempre ajustar, vai arrumar. A gente eu fico constrangida porque eu sei das muitas demandas do pastor Quincas, mas eu aguento firmemente e entro em contato com ele. Não, fique tranquila, fique à vontade, estamos aqui para servir. Amém, eu agradeço pastor mais uma Quincas. vez pela oportunidade, viu? Você que vai assistir aí, que você realmente possa tirar assim, um aprendizado de tudo que nós falamos aqui, que nós conversamos, e eu espero, irmã Nélia, ter suprido assim, as suas expectativas, mais uma vez, diante dessa temática que você colocou. Amém. Viu? O senhor foi além. O senhor super edificante, Um o abraço, bate-papo de hoje. obrigado, Deus continue te pelo carinho. abençoando, pastor Quincas. Amém. Abração. Deus abençoe. Amém. A paz. Amém. Deus abençoe. Amém.